Uma boa noite a todos, muito bem-vindos a mais uma reunião. Que a paz, o amor de nosso Senhor Jesus Cristo alcance a todos nós. Então vamos continuar a nossa saga para entendermos o significado da dor, do sofrimento em nossas vidas, dando continuidade ao capítulo de número 5 de Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos. O tópico de hoje é perda de pessoas amadas. No campo do estudo das dores, das aflições, essa temática que vem nos acompanhando nas últimas semanas, nós temos a impressão de que os eventos mais dolorosos, mais impactantes, mais difíceis de serem superados em nossas vidas estão relacionados à perda das pessoas que amamos. Acordar, começar mais um dia, lidar com as necessidades da vida sem aquela pessoa que amamos do nosso lado, realmente é uma tarefa muito difícil. E este é um tema que podemos dizer diz respeito a todos nós, porque ninguém passa pela experiência da vida, a não ser se deixá-la num momento muito precoce, né, sem passar pela experiência de perder alguém que ama, de se distanciar fisicamente daquele que é daquele que nós nutrimos um sentimento mais caro em nossas vidas. Certamente, abraçar as lições da doutrina espírita nos faz ter alguns anticorpos, digamos assim, faz com que nós possamos nutrir certos elementos de compreensão a respeito deste evento tão difícil de ser superado. Justamente porque nós, por meio da doutrina espírita, por meio das lições de Jesus, vamos construindo a percepção de que os laços de amor são eternos, que os laços de amor construídos nas relações que nós temos nesse plano material, eles extrapolam essa experiência e vão para além desta vida, nos cercando na imortalidade de nossa alma. Então, as afeições que nós nutrimos ao longo de nossa jornada, muito provavelmente já foram construídas em outras experiências e serão levadas para além dessa vida. Mas não podemos ter dúvida que, mesmo nutrindo uma compreensão a respeito da vida espiritual, todos nós ainda estamos suscetíveis a vivenciar quadros de dor, de sofrimento, em razão da perda de alguém que nós amamos. E justamente porque nos parece que a reencarnação, a vida no plano da matéria, é uma experiência tão densa para nós, os nossos sentimentos, as nossas faculdades espirituais estão tão envolvidas e mergulhadas nas experiências da matéria que nós temos ainda uma certa dificuldade de experimentar o plano espiritual. Podemos dizer com segurança que o plano espiritual para nós, enquanto estamos reencarnados, ainda é um grande enigma. Talvez por esse motivo, esse evento da separação de quem nós amamos, né, a ida de quem nós amamos para um outro plano, nos traga ainda tantas dores, tantos sofrimentos, tantas incompreensões, porque sentimos que estamos dando um adeus e não um até logo. Né? Talvez isso não seja um sofrimento tão grande nos orbes, nos planetas já mais desenvolvidos, em que há uma inter-relação entre os planos material e espiritual, justamente porque já há, por parte dos habitantes desses outros planos, uma compreensão maior, né, do plano espiritual. Mas para nós, esse distanciamento ainda é muito grande, né?
Nós temos uma dificuldade de conceber com exatidão aquilo que se passa no plano espiritual. Então é natural que soframos com a distância, com a saudade, com as lembranças, com os planos futuros que eventualmente foram ali desfeitos, né? Justamente porque nós estamos ainda mergulhados de maneira muito intensa nas experiências desta nossa reencarnação. E lá no Livro dos Espíritos, há uma pergunta muito interessante, a pergunta 934, em que o Kardec ele quer saber justamente isso. Será que, diante de todas essas circunstâncias que envolvem a perda de alguém amado, será que é justo, legítimo que nós possamos sofrer com essa perda, com esse distanciamento? E a resposta dada pelos Espíritos é bem interessante. Diz assim: essa causa de dor atinge assim o rico como o pobre. Representa uma prova ou expiação, e comum é a lei. Então, a espiritualidade vem nos dizer que a perda de pessoas amadas é uma lei que todos nós estamos sujeitos. E ainda constitui um evento que para nós é uma prova ou expiação. Não é um ato simplesmente natural, compreensível, aceitável, um ato em que nos planos superiores, nos planetas superiores, já se entende como apenas um encerramento de um ciclo, de uma experiência. Para nós, o distanciamento físico daqueles que amamos é ainda uma prova, uma expiação. Aí continuam os espíritos aqui na resposta. Tendes, porém, uma consolação em poderdes comunicar-vos com os vossos amigos pelos meios que vos estão ao alcance, enquanto não dispondes de outros mais diretos e mais acessíveis aos vossos sentidos. Olha que interessante, nós temos aqui, por meio da doutrina espírita, a possibilidade de comunicação. Hoje, o meio cabível é por intermédio da mediunidade. Então, nós precisamos hoje da figura do médium para que possamos entrar no intercâmbio espiritual. Mas a resposta da espiritualidade aqui é muito interessante e intrigante, porque diz: enquanto não houver outros meios mais diretos de comunicação e acessíveis aos nossos sentidos, né? Então quer dizer aqui que nós podemos ter a esperança de, quem sabe, um dia até nos comunicarmos com aqueles que partiram por outras maneiras, além da mediunidade? Quem sabe por meio de equipamentos que sejam construídos para que se crie uma sintonia com o plano espiritual, né? Quem lê o livro Nosso Lar, se a gente for abrir lá no capítulo 48, já um dos capítulos finais do livro, nós vamos ver uma personagem lá, a Dona Laura, entrando em comunicação com o Ricardo. A Dona Laura e o Ricardo tinham ali um projeto reencarnatório. Ela estava no plano espiritual e ele já havia reencarnado. Eles iriam se reencontrar no plano físico, iriam constituir uma família novamente, né? Só que ali, ela se preparando, há poucos dias do seu reencarne, do início do seu processo de reencarne, ela tem uma comunicação com o Ricardo. E André Luiz nos relata ali que o Ricardo aparece para ela envolvido num globo cristalino. Interessante. É um equipamento utilizado no plano espiritual para que fosse possível uma comunicação mais precisa com quem está no plano físico. E ele, desdobrado durante o sono do seu corpo físico, porque ele ainda era uma criança, ele aparece ali como o Ricardo, o espírito amadurecido, para conversar com Laura. Então, o que diz o avanço da tecnologia, quem sabe um dia nós possamos ter acalentado os nossos corações por meio de comunicações com o plano espiritual de forma mais direta. Agora, vamos pensar, será que hoje nós temos esse merecimento? Imaginemos se hoje nós tivéssemos um aparelho capaz de estabelecer um contato com o plano espiritual. A maioria não admite nem sequer a existência de um plano espiritual, não consegue conceber como seria o plano espiritual.
Então essas comunicações, elas vão chegar no plano da Terra, com certeza, mas quando nós estivermos preparados para isso. Hoje, certamente esses equipamentos poderiam ser utilizados por charlatões, por pessoas que iriam querer dar golpes em outras por meio de comunicações que eventualmente não são autênticas, não é? Então, nós ainda não temos a condição de receber essa benesse, mas um dia teremos, assim que nós tivermos condições de ter uma compreensão melhor do plano espiritual. E ainda que sonhemos com esse dia, nós temos de exaltar a figura de todos aqueles que nascem com o potencial mediúnico e que de maneira séria, de maneira dedicada, de maneira honesta se entregam ao exercício da mediunidade. Porque hoje é por meio dos médiuns que nós temos as condições de compreender melhor o plano espiritual, de eventualmente estabelecer um contato com os entes queridos que já nos deixaram. E como é consolador receber uma mensagem daquele que já partiu e que vem dizer que está tudo bem, que está tudo se encaminhando. O nosso coração, ele se envolve numa onda de alegria, de melhor compreensão sobre essa separação. E nesse ponto, nós temos de lembrar de Chico Xavier, porque ele trouxe milhares de mensagens, de cartas, de pessoas que desencarnaram e dirigiram aos parentes que foram às suas reuniões. E eu gostaria de destacar aqui, por ter um caráter científico, um estudo feito pela Universidade Federal de Juiz de Fora, em 2014, um estudo que envolveu várias áreas do conhecimento, vários profissionais de gabarito, que se debruçaram longe da perspectiva da doutrina espírita, mas com olhar científico, em algumas mensagens deixadas por Chico Xavier, e especialmente mensagens que foram deixadas pelo espírito de Jair Presente. Então esses estudiosos analisaram especialmente 13 mensagens deixadas por Jair Presente, que desencarnou em 1974, ainda jovem, quando estudava engenharia na Unicamp. E por coincidência, ele desencarnou por afogamento na Praia Azul, aqui em Americana. E esses estudiosos levantaram, naquelas mensagens do Chico, 99 fatos objetivos relacionados ao Jair Presente, querendo demonstrar que seria impossível ao médium mistificar esses fatos. Seria impossível a qualquer ser humano adivinhar esses 99 fatos, como trouxe o Chico nessas mensagens. E apenas aqui, com o objetivo de demonstrar que nós não perdemos as pessoas amadas, há um livro muito interessante do Chico Xavier, chamado Reencontro, em que ele traz ali algumas mensagens de desencarnados, algumas cartas que foram direcionadas a parentes de desencarnados. E eu tomo a liberdade aqui, com muito respeito, de falar do caso do Benedito Souza de Oliveira. O Benedito também desencarnou jovem, de uma maneira muito mal explicada, né? Ele foi vítima de um tiro acidental. Só que os pais do Benedito não acreditavam nessa versão. Eles achavam que o amigo dele havia atirado contra o próprio filho. Então eles estudaram ali o inquérito policial, que concluiu que o tiro teria sido acidental. E eles foram conversar com o Chico, que trouxe ali uma mensagem do Benedito, que diz assim: querido papai José Lúcio, querida mãezinha, rogo-lhes para que me abençoe. Não sei se escrevo ou se choro, se exponho minha alma ou se agradeço a Deus o momento em que nos vemos aqui reunidos, com a possibilidade de entregar-lhes as minhas notícias, como quem se utiliza de uma agência dos Correios, para tranquilizar os entes amados que ficaram distantes. Mãezinha querida, meu pai, estou com meu avô José Rodrigues de Souza, que me auxilia a endereçar-lhes esta carta. Foi ele o benfeitor de sempre, quem me recolheu naquelas horas de julho, há quase um ano. Certamente, não me preparara ante a prova que me exigia compreensão e solidariedade para com um amigo
que não teve qualquer culpa no acidente que me provocou a passagem de um estado de vida para outro. Peço aos pais queridos e a todos os familiares não julguem o nosso caro Roque, culpado pelo desastre. É preciso lhes fale assim claramente, porquanto não devo incriminá-lo e nem a pessoa alguma com relação ao acontecido. Realmente, não era meu jeito experimentar qualquer arma de fogo e muito menos brincar com semelhante perigo. Entretanto, creio que os amigos são partes de nós mesmos. Nosso companheiro, de longe, apenas demonstrando como manejava uma arma, segundo o que deduzi no impacto da ocorrência, mas asseguro-lhes que o resultado, como a operação de limpeza, não estava de modo algum nos intuitos dele. Meu avô me fez observar que eu resgatara uma dívida e que fui realmente muito feliz por não empenhar-me em débitos novos. Olha que acalento para a família receber uma notícia daquele que partiu, de entender que não houve uma perda de um ente amado, houve ali tão somente um encerramento de uma etapa da sua existência, da sua trajetória. E sobre esses encontros e reencontros que nós vamos tendo ao longo de nossas existências, eu me recordo aqui do capítulo 22 do livro Cartas de uma Morta. Um capítulo muito interessante. Cartas de uma Morta é um livro trazido pela mãe do Chico Xavier, a Dona Maria João de Deus. E ali, nesse capítulo, ela faz uma reflexão bem interessante, porque ela desencarnou precocemente, deixando os filhos. O Chico tinha apenas 5 anos de idade. E quando ela estava ali se recordando da sua infância, do seu primeiro lar, recordando-se de sua família, ela sentiu uma mão aveludada tocar os seus ombros. Quando ela olhou, ela disse: "Mãe, minha mãe, há felicidade maior do que esta?" Então ela estava ali no plano espiritual, relatando o reencontro dela com a mãe que já havia desencarnado. Então, olha que mistura de sentimentos, ao mesmo tempo que ela havia deixado os filhos, o esposo, aqui no plano da matéria, ela estava feliz, dizendo inclusive que não havia maior felicidade do que aquela, do que reencontrar a mãezinha querida, né? Então, pode ser que quando nós terminarmos a nossa experiência aqui nesse plano, finalizarmos tudo aquilo que temos de realizar e retornarmos ao plano espiritual, talvez tenhamos a mesma sensação de que, olha, que felicidade encontrar aquele ente querido que partiu antes de nós. E muitas vezes nós sofremos pela partida de alguém, quando na verdade pode ser que esse ente amado esteja feliz e bem no plano da espiritualidade, que nós não o perdemos de forma alguma, como dissemos, e que vamos nos encontrar no momento oportuno, na ocasião certeira. E para aquelas tardes escuras, aquelas noites sombrias em que somos invadidos pela dor da saudade, em que recordamos daqueles que já se foram nesse plano físico, vamos lembrar aqui um trechinho apenas de uma mensagem muito interessante trazida por Emmanuel, por meio de Chico Xavier, chamada Ante os que Partiram, que diz assim: ver a névoa da morte estampar-se, inexorável, na fisionomia dos que mais amamos, e cerrar-lhes os olhos no adeus indescritível, é como despedaçar a própria alma e prosseguir vivendo. Digam aqueles que já estreitaram de encontro ao peito um filhinho transfigurado em anjo da agonia, um esposo que se despede, procurando debalde mover os lábios mudos, uma companheira cujas mãos consagradas à ternura pendem extintas, um amigo que tomba, desfalecente para não mais se erguer, ou um semblante materno acostumado a abençoar e que nada mais consegue exprimir senão a dor da extrema separação através da última lágrima. Todavia, quando semelhante provação te bate à porta, reprime o desespero e dilui a corrente da mágoa na fonte viva da oração, porque os chamados mortos são apenas ausentes, e as gotas de teu pranto lhes fustigam a alma como chuva de fel.
Também eles pensam e lutam, sentem e choram. E vencendo para sempre o terror da morte, não nos será lícito esquecer que Jesus, o nosso divino mestre e herói do túmulo vazio, nasceu em noite escura, viveu entre os infortúnios da terra e expirou na cruz, em tarde pardacenta, sobre o monte empedrado, mas ressuscitou aos cânticos da manhã, no fulgor de um jardim. Vamos para a segunda parte. Mas agradecer mesmo a presença de todos. O assunto que o Márcio trouxe hoje é um assunto muito interessante, porque muitos dos que estão encarnados não sabem o que acontece depois. Muitos dos que estão desencarnados também não, como nós recebemos uma comunicação na mesa, um espírito trabalhador da casa falando sobre isso, de muitos que estavam lá e não sabiam, e que foi confortante demais a mensagem que o Márcio trouxe hoje para eles, porque às vezes eles morrem e não sabem, né, o que está acontecendo, e para eles nunca mais vai ver a família, nunca mais vai ver o ente querido, e na verdade não é assim, né? Eles vão um dia ver, normalmente, a mensagem que o Márcio trouxe, né, do rapaz aqui que se afogou, né, do acidente aqui, na Praia Azul, né, Márcio, foi, né? Do acidente que teve. O vô dele estava junto, né? E tem outras mensagens também, tem uma do Chico que está lá num livro lá, As Mães de Chico Xavier, o menininho também que morreu, o avô dele estava ajudando. Quer dizer, sempre que a gente desencarna, a gente sempre tem um ente querido para nos acolher lá, um amigo querido ou um ente querido que vai nos auxiliar nessa passagem. Agora, às vezes a gente não está tão legal para estar naquele ponto, vamos para um outro ponto diferente, né? E que daí a gente vai sofrer um pouquinho, mas nada que eles também de lá não estão ajudando. Eles estão ajudando também. Então, assim, isso é muito confortante, né? A gente saber que amanhã a gente pode encontrar aquele que a gente amou tanto aqui na Terra e que vai nos auxiliar lá na nossa passagem, assim como um dia também nós podemos estar lá e vamos auxiliar aqueles que chegarem depois da gente. E o Chico comentou uma coisa a respeito dessa comunicação com os espíritos. Ele disse que um dia, sem querer, eles iam descobrir um chip na televisão, alguma coisa assim, e que ia permitir essa comunicação direta com o plano espiritual. Mas como o Márcio falou, ainda nem todos estão preparados para isso, né? Tem gente que vai não acreditar muito nisso, achar que é alguma sacanagem, alguma coisa assim que está de enganação, porque infelizmente, né, nem todos têm o acesso à doutrina. Mas com o tempo certo eles vão ter e vai ser cada vez mais, a gente vai estar mais esclarecido, né? Então vamos em paz para a nossa casa, que Jesus acompanhe e abençoe todos nós. E obrigado mais uma vez pela presença.